Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas-te todo o pecado, que maravilhas de amor, pois quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós nesta noite. Eu convido você a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Ruth, capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo de número 5. Se você tem ainda dificuldade de encontrar os livros da Bíblia, é só seguir aquela dica da nossa escola dominical, aprender a cantá-los, de Gênesis ao Apocalipse. Mas você não vai ter que cantar todos os livros, porque Ruth fica depois de Juízes, logo no comecinho da Bíblia. Ruth, capítulo 1, de 1 a 5. Acompanhe comigo, por favor, esta leitura. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram-se com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Eu convido você agora a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e nós vamos buscar a iluminação do Espírito Santo de Deus agora nas nossas mentes, nos nossos corações, para que possamos ser não só desafiados,
mas também alimentados com a palavra do Senhor nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, suplicamos agora a ação poderosa do Teu Espírito Santo, nosso eterno ensinador, nas nossas mentes, em cada coração nesta noite, Senhor. Ó Deus, fale conosco. Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Nós queremos sair daqui mais do que desafiados, mas realmente completamente alimentados, ó Deus, da Tua santa, rica e bendita palavra. Mas nós nos lembramos agora, Senhor, dos nossos irmãos que estão enfermos e das famílias enlutadas em função dessa doença que tem assustado o mundo inteiro, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós e perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, esta semana, vendo uma imagem do estrago que a Covid-19 tem feito, especialmente no nosso país, eu quero ser muito sincero com os irmãos. Foi difícil conter as lágrimas, vendo aquela cena tão triste. Eram cruzes de madeira em túmulos de areia, representando as vítimas dessa pandemia que tem sido a razão de tantas dores. Queridos, quando eu vi aquela imagem, eu senti no coração o desejo de repensar com vocês sobre este assunto que é tão antigo quanto atual, que se chama o sofrimento humano. Essa dura, crua, difícil e inegável realidade da existência humana. E que nos acompanha desde a queda do jardim do Éden. Irmãos, podem acreditar, não era para ser assim. Mas desde que a humanidade, o pecado entrou no coração do homem, a humanidade vem experimentando todos os tipos de sofrimentos, dos mais variados: fome, sede, frio, doenças, perdas, injustiças, abandono, separação conjugal, lutos e muitos outros. A bem da verdade, são poucas as páginas das Escrituras Sagradas que não tratam de longe ou de muito perto dessa triste realidade da existência humana que se chama o sofrimento humano. No livro de Ruth, Noemi, que é esposa, que é mãe, ela é a principal figura desse livro. E o seu nome significa amável, significa agradável. Só que quando você lê esse livro, você descobre que a história dessa mulher, ela começa de forma muito amarga. Não tem nada a ver com o seu nome, agradável, meu deleite. Mas foi uma história muito amarga, muito sofrida. Diz o texto que houve uma grande fome em Belém, tão avassaladora que obrigou Noemi e sua família a fugirem para as terras de Moabe. Olhe para mim, estamos diante de uma personagem que experimentou todos os tipos de sofrimentos. Por isso, eu faço questão de tomá-la por inspiração e como exemplo para todos nós nesta noite. Com esta mulher nós podemos aprender algumas verdades acerca desse tema, o sofrimento humano. E a primeira delas, em primeiro lugar, é que Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos. Que ninguém se engane, se iluda. Os eleitos de Deus também sofrem. E a conclusão, meus irmãos, é muito simples. Se Deus permitiu sofrimento na vida do seu único filho, que era varão perfeito em obras e palavras, que nunca conheceu o pecado, Ele não o permitiria agora em nossas vidas? Seria muita ingenuidade achar que conosco seria diferente. Não é verdade, queridos? Somos rebeldes por natureza. Mas a palavra nos ensina que o sofrimento faz parte da didática divina no trato com suas criaturas. E de maneira muito especial com seus filhos, conosco, com o povo que se chama pelo seu nome.
Então, como filhos de Deus, nós precisamos enxergar o sofrimento como um recurso que Deus sabiamente usa para algum fim proveitoso em nossas vidas. Às vezes, Ele usa o sofrimento para nos disciplinar, às vezes para nos mostrar o caminho de volta, às vezes para nos ensinar como cair e como se levantar em seguida, às vezes para nos ensinar como nos manter de pé diante dos desafios da vida. Na maioria das vezes, Deus usa o sofrimento para fortalecer a nossa fé. Os irmãos se lembram daquele cântico que a igreja ama entoar, rompendo em fé. Ele é o retrato da vida cristã. A vida cristã é isso, é um romper em fé contínuo, que começa na conversão e só vai terminar na glória. Mas há um verso do cântico que diz assim, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Queridos, Noemi era uma mulher especial, era uma mulher devota a Deus, boa esposa, boa mãe, boa sogra. Eu gosto de dizer que essa mulher era o retrato falado de Provérbios 31. De maneira que você faz a leitura desse texto, Provérbios 31, em seguida você é obrigado a dizer assim, senhoras e senhores, eu vos apresento Noemi, a mulher virtuosa. Porque não há nada na Bíblia que desabone o caráter dessa mulher. Contudo e apesar de tudo, ela sofreu muito. Passou por amarguras, preconceito dos mais variados e absurdos, aflições. Então a sua experiência de vida sofrida vem confirmar essa tese bíblica de que o sofrimento humano, ele é universal e que ele alcança inclusive os eleitos de Deus. Aliás, já está comprovado que o cristão, justamente por ter alma sensível ao pecado, por não tolerar tanto o pecado, ele sofre mais do que os descrentes. A Bíblia faz questão de dizer que Deus só põe à prova, ou seja, ele só testa a fé daquele que ele ama. Ah, pastor, mas se é assim, eu não quero esse amor. Esse negócio de ser testado, de teste, de prova, eu não quero esse amor. Quer sim. Você só não sabe o que está falando, mas você quer sim. Por quê? Porque Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele diz que juntamente com a provação, com a prova, com o teste, Deus proverá livramento de maneira que a possais suportar. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz que Deus corrige ao que ama e açoita, ou seja, ele disciplina a todo que o recebe por filho. Justino Mártir, o Mártir, um dos grandes responsáveis pelo Evangelho ter chegado até nós, ele disse, parafraseando o apóstolo Paulo, ele disse, o meu maior desejo é sofrer por amor a Cristo. Paulo já havia dito antes, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas alguém poderia dizer, pastor, era porque ambos eram masoquistas, gostavam de sofrer. Não é nada disso, nada disso. Esses homens só tinham convicções claras do porvir, do que estava por vir. Ambos sabiam muito bem do resultado final da aprovação de Deus em suas vidas. Tiago 1,12 diz assim, pois depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Lembremos, meus irmãos, de Jesus, o Filho de Deus por excelência. Ele era a bondade, o amor, a misericórdia em carne e ossos, em pessoa. E mesmo assim, todo o sofrimento da humanidade ficou insignificante diante de tudo que ele passou naquela cruz, por amor a mim, por amor a nós.
Ali ele se fez pecado, ele se fez maldição por todos nós, imerecidamente. A pergunta é a seguinte: Deus permite o sofrimento na vida do cristão? Sim, até os seus eleitos sofrem. E nós vimos aqui na experiência de Noemi e de tantos outros personagens bíblicos. Segundo lugar, só o cristão pleno pode permanecer fiel a Deus no sofrimento. Os demais tentam, mas não conseguem. Só o cristão tem estrutura, não em si mesmo, mas de Deus em sua vida, para suportar e ser fiel a Deus no sofrimento. Aliás, queridos, a história do cristianismo, ela foi construída assim, de sangue. O sangue dos mártires sempre foi a sementeira da igreja. Homens e mulheres que nunca titubearam, mesmo diante de ameaças concretas de morte, como no caso de Policarpo. Pastor de Esmirna, uma das 7 igrejas do Apocalipse, aos 82 anos de idade, esse homem foi queimado vivo numa estaca em praça pública. Tudo porque ele recusou ao procônsul da época negar a Cristo. Ele preferiu morrer queimado em praça pública a negar a sua fé em Jesus. Isso significa fidelidade no sofrimento, na hora da dor, fidelidade até o fim. O que eu vou dizer agora, eu faço com muita tristeza. Tem gente que não pode sentir uma ameaça de qualquer de dor, que vai logo jogando tudo para o ar, chutando balde e abandonando a igreja, e ainda sai falando mal de tudo e de todos, o que demonstra claramente falta de maturidade cristã, meninice na fé, ignorância e falta de confiança no poder de Deus para mudar os cenários em nossas vidas. Como? Quando? Ele bem entender, quando ele quiser. Noemi agiu com muita maturidade cristã. Em nenhum momento se registra aqui nas Escrituras que essa mulher tenha se desesperado ou se revoltado contra Deus. E olha que a sequência de sofrimentos na vida dela não foi fácil não, meus irmãos. Primeiro, fugindo da fome em Belém, ela deixa sua terra natal. É tão ruim deixar a terra natal dessa forma. Em terra estranha e num contexto de grande discriminação, especialmente para a mulher, que valia menos do que um camelo, ela perde o marido. Elimeleque morre. O provedor da família morre. Mas a vida é assim mesmo. Ela deve ter pensado assim: Deus levou o meu marido, mas eu ainda tenho 2 filhos fortes, saudáveis, para me ampararem. E de repente esses 2 filhos, Malom e Quilom, também morrem. E agora, meus irmãos, ela é mulher, viúva, sem filhos e com 2 noras em terra estranha. E mesmo assim, Noemi nunca desistiu. Ela nunca entregou os pontos, nunca se deu por vencida, pelo contrário, ela sempre demonstrou fidelidade a Deus em meio aos sofrimentos, meus irmãos. Isso me faz lembrar com tristeza também pessoas que já abandonaram o barco da nossa igreja ou de tantas outras igrejas e que agora não conseguem nem sequer passar na porta da igreja. Por quê? Porque foram infiéis a Deus nas provas. E agora vivem revoltadas com a igreja, com os irmãos, e culpando a Deus pelos seus fracassos, pelas suas derrotas. Eu costumo dizer, cristão fraco, que só consegue adorar a Deus enquanto tudo está indo às 1000 maravilhas. Só enquanto o céu está claro, sem qualquer ameaça de tempestade. Só enquanto tem paz financeira garantida e saúde para dar e vender. Mas quando perde o emprego, quando quebra uma unha da mão ou do pé, ou quando contrai um resfriado qualquer, faz o maior escarcéu,
e joga tudo para o ar. Jó era um cristão acima da média. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro e isso saiu da boca de Deus. Meu servo é íntegro, é reto, temente e se desvia do mal. Você poderia dizer, com certeza, pastor, Deus pouparia alguém com essas credenciais de sofrimentos assim. Engano seu. Em um só dia, Jó perdeu tudo o que tinha. Perdeu os seus 10 filhos de uma única vez. Imagina um pai celebrando um culto fúnebre ou fazendo o funeral de 10 filhos de uma única vez. Jó perdeu em seguida os seus bens materiais. Ele era o homem mais rico do Oriente, ficou pobre de dar dó. Ele perdeu o respeito dos amigos. Ele perdeu a compreensão da esposa, que ao vê-lo gemendo de dor, sugeriu que ele amaldiçoasse o seu Deus e depois cometesse suicídio, que ele se matasse. Meus irmãos, Jó não fez nada disso, pelo contrário. Ele disse à sua esposa, se nós recebemos o bem de Deus, porventura não receberíamos o mal também? Mulher, você fala como uma louca. No capítulo 2, versículo 10, afirma que em tudo isso não pecou Jó. Com seus lábios não pecou Jó, pelo contrário, ele antes o adorou. Isso significa fidelidade no sofrimento, fidelidade até o fim. Imagina o Senhor Jesus carregando o seu próprio instrumento de tortura e de morte, chibatada de todos os lados, corpo ensanguentado, prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinho na cabeça, uma lâmina de 30 centímetros transpassando o seu lado esquerdo e rasgando tudo, e ainda tendo que ouvir o inimigo falar através daquele ladrão que estava ali ao seu lado, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva a todos nós. Irmãos, ele não desceu, ele não desistiu de nós. Sabe o que significa isso? Fidelidade no sofrimento, fidelidade até o fim. Quando ele declarou, tetelesma, tudo está consumado, Pai, eu fui fiel até o fim. Se a fidelidade foi possível ao Senhor Jesus, se ela foi possível aos heróis da fé, se essa fidelidade foi possível aos apóstolos de Cristo, pode acreditar, ela é possível a nós também. Perpétua estava grávida e mesmo assim essa missionária foi jogada numa arena com touros bravos enlouquecidos. A história diz que cada chifrada era um jato de sangue que sujava a areia e as paredes do Coliseu. Perpétua foi tirada semi-morta daquela arena, mas antes de fechar os olhos, antes de morrer, ela disse aos seus irmãos em Cristo, que estavam chorando, vendo-a sofrer tanto, ela disse, fiquem firmes, porque depois da luta vem a coroa e a recompensa é certa e boa. Em terceiro e último lugar, abra bem o seu ouvido, ouça com o coração o que eu vou lhe dizer. É a melhor notícia, a recompensa no sofrimento. A recompensa no sofrimento. Assim como não existe cruz sem coroa, assim como não existe rosa sem espinhos, queridos, não há nenhuma possibilidade de provação sem premiação, ou seja, sem recompensa. O rei Davi, homem segundo o coração de Deus, autor de 73 dos 150 salmos da Bíblia, ele escreveu no Salmo 119, verso 71. Olha a declaração desse homem. Foi-me bom ter eu passado pelas aflições, ou seja, por sofrimentos, pois eu conheci de perto
a tua lei. Por que Davi teria dito isso? Davi, ele via o sofrimento como a escola de Deus. Ele viu o sofrimento como uma faculdade na qual ele podia aprender mais de perto e de forma mais eficiente a vontade de Deus para a sua vida. Meus irmãos, Davi tinha compreensão exata de que todo sofrimento nas mãos de Deus tinha um propósito, visava um fim proveitoso, e que nenhuma lágrima, que nenhum soluço, nenhum gemido passam despercebidos aos olhos do nosso Deus. Olhe para mim, meu querido. Nada é por acaso na sua vida, meu irmão. Se você está passando por alguma dificuldade, e eu creio que sim, eu sei que você está passando por algumas dificuldades, saiba, meu querido, que algum propósito divino há de ter para justificá-la em sua vida. Esse espinho que está nesse exato momento machucando a sua carne, não foi colocado aí em vão, não foi deixado aí por Deus em vão. Se Deus o permitiu, há de ter um propósito e só Ele sabe o porquê e o para quê. Então o importante é seguir em frente e lembrar que foi do sofrimento de Jesus que nós recebemos a maior de todas as recompensas, a vida eterna. A garantia de que nós um dia iremos morar para sempre com Ele na glória. Um dia alguém me perguntou, pastor, já que Deus é brasileiro, Ele não teria um jeitinho assim de salvar o homem sem que Jesus precisasse passar por tanto sofrimento, pela humilhação, a dor, a vergonha da cruz? Eu disse, é claro que não. Era a cruz, era a vergonha, eram os sofrimentos ou nós nos túmulos. O Pai fez a melhor opção. Então, é a ressurreição de Cristo, é a vitória de Cristo que nos dá a garantia de que um dia nós vamos morar com Ele para sempre na glória, na eternidade. Vejam agora, irmãos, a sequência de bênçãos na vida de Noemi, a serva fiel. Depois de muitos sofrimentos, ela finalmente retorna à sua terra natal, de onde saíra, com a mão na frente e outra atrás. A Belém, de outrora infértil, seca, agora está produtiva e muito rica. A sua nora Noemi, que decidiu acompanhá-la, que abriu mão de tudo para acompanhá-la, dando-nos um exemplo de verdadeira nora, de amizade e companheirismo. Ruth consegue um casamento maravilhoso com um homem chamado Boaz, muito rico, muito influente, e que veio a ser o provedor, o resgatador de toda essa família. E da linhagem de Boaz nasceu o Salvador, o nosso Salvador, Cristo Jesus. Veja, irmãos, que depois da tempestade veio a bonança na vida de Noemi. Deus transformou desgraça em graça, maldição em bênção, sofrimentos em livramentos, espinhos em coroa, tudo para honrar a fidelidade desta mulher. Meus queridos, é muito difícil ler a história de Noemi e não ser conduzido, e não ser levado ao texto de Romanos 8, 28. Vamos falar juntos? Tudo coopera e contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo está dizendo, tudo contribui, tudo coopera. E todo mundo sabe que essa palavra tudo significa. É tudo. Significa que nada fica fora da providência divina. Tudo está dentro da providência divina. Tudo está como deveria estar. Tudo está onde deveria estar. No controle de Deus. Como cristãos e conhecedores dessa palavra, nós precisamos ter isso muito claro em nossas mentes.
Deus usa de todos os recursos possíveis e impossíveis para cumprir o seu querer em nossas vidas. Mesmo que para isso ele tenha que pesar sua mão sobre nós, mesmo que para isso ele tenha que usar o seu bendito bisturi para nos fazer sangrar e chorar um pouco. Jó concluiu a sua autobiografia dizendo assim: bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nada, o que Jó quis dizer aqui, que nada pode apanhar o nosso Deus de surpresa. Nem mesmo a Covid-19 com seus números assustadores. Pastor, o senhor disse que há recompensa no sofrimento e o senhor deu uma ênfase muito grande. O senhor poderia citar algumas dessas vantagens? Eu faço com muito prazer. Primeira vantagem: o sofrimento ensina a orar e buscar com mais intensidade a face de Deus. Se fizermos uma pesquisa, nunca o cristão orou tanto e buscou com mais intensidade a face de Deus como nesses dias de confinamento. Eu não estou exagerando. A começar pelo próprio pastor. Nunca nós oramos tanto e buscamos tanto a face de Deus como nesse período de confinamento. Segundo, o sofrimento ensina a ser mais humilde. Ele ensina você a viver na dependência de Deus. Porque a Bíblia diz: ai do homem que confia no próprio homem e faz dele a sua tábua de salvação. O homem que confia no braço da carne. Meus irmãos, todo dia surge uma nova informação sobre a Covid. Nós não sabemos mais quem está certo, quem está errado. Não sabemos em quem confiar. São tantas informações, tantas receitas, tantas dicas. Confia em Deus, meu irmão. Confia em Deus. No momento certo, Deus vai trazer a vacina certa, o remédio certo, o antídoto, o contra-soro. Só Ele tem na palma da sua mão o anticorpo para esse vírus. Na hora certa, Ele vai dar a vitória ao seu povo. Ele vai dar a vitória a todos nós. Confie em Deus. Terceiro, o sofrimento ensina a gastar mais tempo na leitura e na meditação da palavra. Como eu disse, o mundo está perdido diante desses acontecimentos. É muito novo, é novidade para todo mundo, inclusive para os cientistas. Portanto, é mistério que busquemos orientação na palavra de Deus, que nos deixemos orientar por essa bússola, a palavra de Deus. Luz para os meus caminhos é a tua palavra, lâmpada para os meus pés. Quarta e última, o sofrimento serve como ferramenta divina para moldar, para burilar, para forjar o caráter de Cristo em nós. E foi nesse sentido que o apóstolo Tiago, de acordo com os relatos históricos, que foi cerrado ao meio, por causa da sua fidelidade a Cristo, ele foi morto, cerrado ao meio. Ele disse, Tiago 1:2, irmãos, tende por alegria o passardes por provações. Queridos, pouquíssimas biografias têm um começo tão triste e ao mesmo tempo um final tão feliz e espetacular como a de Jó. Esse servo fiel termina seus dias da seguinte forma: a mulher que até então, sua esposa, que agia como uma louca, agora se volta para ele em amor, admiração e paixão. Tanto que agora eles tiveram mais 10 filhos. Jó agora era pai de 20 filhos. 10 na glória e 10 na terra com ele. Seus amigos passaram a admirá-lo e a honrá-lo
pela sua fé, pela sua fidelidade a Deus em meio ao sofrimento. A sua riqueza foi devolvida em dobro. Quando as pessoas perguntavam, Senhor Jó, o senhor acredita em milagre? Ele batia no peito e dizia a si mesmo, olhe para mim, eu sou este milagre, eu sou um milagre em pessoa. Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora meus olhos viram o Senhor. Eu vi o Senhor presente em cada perda, em cada dor, em cada lágrima, em cada momento de crise, em cada sofrimento na minha vida. Eu vi o Senhor presente 24 horas comigo. Meus irmãos, eu concluo esse sermão lembrando a igreja de um grande detalhe. O detalhe que faz toda a diferença na vida do crente, do cristão que chora e geme diante dos inevitáveis sofrimentos desta vida, que é o caráter de Cristo. Até mesmo os inimigos de Cristo, eles não perseguiram a Cristo, levaram Jesus à cruz, mas eles admiravam e reconheciam o caráter de Jesus. O caráter daquele que fez a promessa. Jesus jamais prometeria algo que ele mesmo não pudesse cumprir, que ele mesmo não estivesse disposto a cumprir. Portanto, se ele prometeu, ele cumpre. Pode descansar na sua palavra. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que Deus é fiel e ele não pode mudar, porque na sua essência ele não pode negar a si mesmo. Então falou, Timóteo, nós somos infiéis, mas Deus continua fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. O apóstolo Paulo acreditava tanto no caráter de Cristo e em suas promessas que ele exclamou, os sofrimentos do presente século não são nada a comparar com as glórias do porvir. Ele ainda dizia com muito orgulho santo, trago no meu corpo as marcas de Cristo. O que devo, pastor, levar desta mensagem para a minha vida? Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10, versículo de número 2. Ele fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meu querido, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É isso que você tem que levar para a sua casa. É isso que você tem que levar para a vida. É a certeza de que um dia você vai chegar diante da face de Deus e você vai poder ouvir a coisa mais linda, mais bela de toda a sua vida. Você vai ouvir da boca do seu Salvador dizendo, vinde bendito de meu Pai. Tomai posse desse reino. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Não existe recompensa maior do que esta, do que ouvir da boca do nosso Salvador, vinde bendito de meu Pai. Mas nem todos vão ouvir essas palavras da boca do Salvador. Porque à esquerda ficarão quem? Os bodes. Ficarão aqueles que em vida zombaram do nome de Cristo, viraram as costas para Deus, fizeram questão de viver na contramão com Deus. Esses vão ouvir uma palavra muito dura, apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo, seus anjos e os seus seguidores. Mas aqueles que estiverem à direita, aqueles que foram fiéis até o fim, esses vão receber a coroa da vitória e vão ouvir da boca do Senhor Jesus. Vinde, benditos de meu Pai. Queridos, como disse Perpétua, nos seus últimos momentos de vida, suspiros, ela disse, depois da luta, vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Nós vamos cantar pelo menos 2 estrofes desse cântico, encerrando a mensagem desta noite. O sofrimento humano, ele é universal. Então, meus irmãos, por favor, tente cantar conosco. Estou seguindo a Jesus Cristo.
Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás do mundo, Jesus na frente. Ele é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus na frente. Atrás não volto, não volto não. Depois da luta vem a coroa. A recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa. Atrás não volto, não volto não.